Bom dia. Estamos neste momento iniciando um dos dias chamados Dias Santos, Domingo de Ramos, que é o início da Semana Santa, né? Que é um momento muito especial para toda a cristandade do Ocidente. O Oriente também tem a Semana Santa, só que é uma outra data, né? São calendários diferentes. Nós seguimos o calendário gregoriano, o pessoal do Oriente segue o calendário juliano. Mas elas são datas que batem quase sempre no mesmo momento, próximas. Mas seria o Domingo de Ramos, um domingo onde nós fazemos essa excentricidade, né? Estamos aqui decorados com ramos. E os ramos, eles significam aquele momento no qual nós acabamos de recordar do Evangelho, onde Jesus, ele perde o jumentinho e ele entra pelas portas de Jerusalém e é aclamado pelo povo que estava ali, prestes a comemorar a Páscoa judaica, né? Nós também estamos aqui nos preparando para comemorar a Páscoa cristã, né? A nossa Páscoa cristã está relacionada à vida de Jesus, à ressurreição da pessoa de Jesus Cristo. Que homem tão especial para nós ele é. Nós comemoramos a entrada dele no lugar. Qual é esse lugar? Esse lugar é Sião. Esse lugar é a cidade de Jerusalém, no qual o povo judeu, não só o povo judeu, mas todos os povos naquele momento, existiam outros povos ali, semitas, que consideravam Jerusalém um lugar sagrado. É o local onde os patriarcas reconheceram como sagrado. Tem toda a história na Torá em relação ao envolvimento daquele lugar sagrado. Para nós é sagrado porque ali Jesus morreu, ali Jesus ressuscitou, ali Jesus fez o que tinha para fazer como judeu. E temos uma comemoração. Nós louvamos aquele que entrou, aquele que é o Rei dos Reis. Só que como esse homem entrou? Esse Rei dos Reis foi como? O Messias judaico, ele não era necessariamente o Messias judaico esperado. Nós temos o quê? Nós temos um homem pobre que entra montado num jumento, num jirico, e que é um animal muito bom para trabalhar, principalmente naquela época, né? Mas não é um animal honroso, não é um animal da monarquia, não é um animal nobre, não está em brasões. Deve ter em algum momento na Europa algum brasão com algum jirico na vida, mas assim, não é o comum. Normalmente é o quê? São águias, cavalos, grifos, dragões. Não um jumento, né? O jumento está relacionado ao quê? A lugar de gente trabalhadora, gente pobre, gente da roça, né? Gente que carrega muito peso, né? E o jurico aguenta aquele momento, né? Camelos, juricos são animais para trabalho forçado, né? Principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem os cavalos, né? Normalmente cavalos mestiços, éguas que são explorados. Mas naquele momento ali eram juricos, né? E Jesus usa um deles e entra. A gente fala que a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém. E gloriosa não tinha nada. Que gloriosa era o deboche. Se a gente for ver, alguns teólogos e alguns historiadores falam que aquele momento onde Jesus entrou no templo era um momento que batia pelo horário da entrada de autoridades romanas em Jerusalém. Enquanto
enquanto as autoridades romanas eram recepcionadas com trombeta, né, com soldados armados, com honra, né, um tapete vermelho, cavalos, soldados. Jesus estava no mesmo momento sendo recepcionado pela ralé de Jerusalém com ramos. A ralé de Jerusalém não tinha nada. Pegaram um monte de árvore que tinha ali pelo momento e é o rei. Hosana é o rei. Viva o rei. E do outro lado, as autoridades romanas, os generais, os magistrados e algumas autoridades judaicas, que era assim, estavam sendo recepcionadas com Ave César. Ave César. Salve Roma. Salve o Império. Salve o Imperador. E do outro lado, salve Jesus, o filho do carpinteiro. Né? E ele entra na cidade do rei Davi. Aquela cidade, historicamente, é uma cidade muito sangue, muita dor, muita morte. Naquele momento de Jesus era esse lugar. É uma capital, da mesma forma que as antigas capitais de todos os povos antigos, as capitais da Europa, né? Quem sabe um pouquinho de história, é sangue em cima de sangue, é guerra em cima de guerra. Jerusalém não era diferente. Era guerra em cima de guerra. E viva o filho de Davi. Nós temos no Antigo Testamento Davi como símbolo de um guerreiro ideal. Símbolo do rei majestoso. Se a gente for entrar dentro da história de Davi, não tinha tanta glória ele não. Mas ele foi um mito fundante, colocado como rei perfeito. O rei maravilhoso. E quando a gente fala o filho de Davi, é uma correlação tipológica da pessoa de Cristo com a pessoa de Davi. Só que sim, eu sempre tinha essa comparação muito estranha. Davi é um matador, e Jesus é o oposto. Jesus, por isso que eu falo muitas coisas em Jesus, muita coisa ali no Novo Testamento, às vezes é uma piada, às vezes é uma brincadeira de palavras, que a gente às vezes leva muito a sério o que está escrito ali, e não percebe um deboche que existe ali. Para fazer uma comparação do oposto, o paradoxo. O filho de Davi era totalmente ao contrário de Davi. O rei de Jerusalém, o novo rei, é totalmente diferente dos antigos reis. A gente vê que a mensagem de Jesus é totalmente oposta da mensagem de muitos líderes que vieram antes, aonde a religião era usada como arma. A gente está falando também de um tempo muito antigo e tudo era resolvido na espada. Será que nossa religião, que tem Jesus como Senhor, 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 será que ela se modificou tanto daquela religião judaica, dos patriarcas, dos reis? A gente tem no Deuterocanônico os macabeus, aquela sanguinolência toda. Vamos ver se esse rei que entrou em Jerusalém, que nós como cristãos há 2000 anos lembramos com ramos de alegria, será que esse rei que entrou como um jiriquinho na cidade de Jerusalém, sendo recepcionado pelos leprosos, pobres, imundos, tá? Essa era a palavra que eles usavam, porcos, tá? Mestiços, gente indigna, era a palavra que a religião usa. Pessoas que eram excluídas daquele momento, pessoas doentes, de doença física, não eram aceitas por Deus. Nós temos 2000 anos de uma religião que infelizmente vive no ouro e na ostentação.
onde nossos líderes das grandes igrejas poderosas são recepcionados com ouro, com glória, com chefes de Estado, com militares na sua frente, aonde nós temos igrejas ainda que vivem numa sombra de antigos impérios, a nossa não, que vive na sombra da exploração do mais forte em cima do mais fraco. São reinados de um Deus que oprime, mas é Jesus, mascarado com esse Jesus. Uma religião que prega um rei Jesus, mas que ele às vezes chega a ser pior do que o Jeová do Antigo Testamento. Porque Jeová do Antigo Testamento tinha um povo que ele queria a restauração daquele povo, ele corria atrás daquele povo. A nossa religião, muitas das vezes, tem um Jesus que não queria nem saber do seu povo. Nós pregamos uma Bíblia na boca que é de morte. A gente lembra que tem uma passagem no Salmo que fala: a Bíblia, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. A gente lembra que dois gumes é duas lâminas, da onde a mesma lâmina que serve para se defender é a lâmina que serve para atacar. A religião, ela é algo bom, maravilhoso, no qual nós temos contato com Deus, mas ela, infelizmente, é usada pelo poder estabelecido para oprimir, para explorar, para roubar. Nós temos lugares onde a igreja é senhora de tudo, manda e desmanda. Não só a nossa igreja, não a nossa religião em si, mas outras por aí, onde existem teocracias, onde existe a autoridade de uma religião sobre um Estado, aonde a mentalidade de uma religião molda a vida pessoal das pessoas que nem fazem parte daquela religião. E, no final, a gente tem que pena capital. E nossa religião não foi diferente. Nós destruímos muita coisa em nome de Jesus. Mas a gente lembra assim, o apóstolo Paulo, ele fala: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Será que esse comportamento é o mesmo modo de pensar que Jesus tinha? Será que o cristianismo, mesmo com o evangelho em mãos, ele praticou aquilo que Jesus praticava? Será que isso, mas isso era lá no período medieval, né? As igrejas medievais. Não. Há 100 anos atrás, o pessoal da Reforma apoiou atrocidades. Há 60 anos atrás, cristãos defenderam atrocidades em várias partes da América do Sul, no Oriente. Hoje, existem cristãos querendo defender às vezes coisas muito piores do que no passado. Só está esperando a oportunidade, a porta abrir para dar mole, para fazer coisa pior que o diabo faz. E a gente vê, será que o evangelho desse reinado utópico, de um reino de justiça e amor, molda a vida da maioria dos cristãos? Tem moldado a nossa vida? Tem moldado a igreja de Jesus? Tem moldado as instituições que falam que são igreja de Jesus? Será que uma sociedade religiosa é de fato uma sociedade boa? Será que eu frequentar uma religião, uma igreja, me faz uma pessoa boa? Será que eu tenho seguido os passos de Jesus? E a gente vê que falta muita coisa. Mas esse processo não sou eu, não é você, não é uma igreja ou um movimento que vai mudar. É o próprio coração humano que tem que permitir que Deus faça o trabalho dele. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus dos patriarcas é o Deus de hoje.
e ele age de acordo com o que o coração humano permite. Ele vai trabalhando de acordo com o que nós vamos permitindo. Se nós podemos fazer essa oração: Senhor, faz de mim segundo a tua vontade. Todo dia. Faz de mim de acordo com o teu querer. Faz de mim instrumento em tuas mãos. Algo vai se revolucionando no nosso coração, algo vai se transformando na nossa mente, e nós podemos ver lá no final um pouquinho desse reino, um pouquinho dessa preparação da nossa ressurreição. Nós estamos nesse mundo para ser preparados, para estarmos junto de Cristo. Nós estamos sendo preparados para participar do poder de Cristo. Nós já fazemos parte desse reino. Só que a gente tem que querer fazer parte desse reino. Eu tenho que querer ser um embaixador desse reino. Um reino de amor. Só que sim, o amor vai machucar. A transformação vai me machucar. Cascas do meu eu vão ter que ser abandonadas. E às vezes quebradas. Aquelas que eu não tenho consciência. Porque o reinado de Cristo, ele é consciencial. Esse reinado de Cristo, ele tem que acontecer no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo. E nós podemos modificar o mundo através disso. Através das nossas ações, dos nossos atos, das nossas palavras, que não serão perfeitas, mas nós colocamos sobre o poder de Deus, sobre a autoridade de Deus. Todos os nossos atos são de Deus. E que Ele possa nos encaminhar. Essa Semana Santa, que ela possa ser um momento de transformação no nosso coração. Nós passaremos pela sexta-feira um momento onde nós nos colocaremos nas trevas da morte. E no domingo nós comemoraremos a Páscoa, a ressurreição, a vitória sobre tudo. Que Deus possa nos encaminhar para essa vitória. Uma vitória que está além dos reinos deste mundo, além das guerras, além da violência, além de toda a exploração, além de toda a placa que se fala que é religião, mas uma paz onde o nosso espírito não vai poder compreender de forma natural, mas que nossa alma, nosso espírito possa viver de forma sobrenatural na presença de Cristo. Amém.